Crônicas do Amanhecer, por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 28 de agosto de 2017. Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Todos os anos, a Federação Nacional das APAES FENAPAES, por meio da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, abre debates e coloca a sociedade em reflexão no dever da igualdade para a inclusão. Com base no tema Pessoa com Deficiência, Direitos, Necessidades e Realizações, a FENAPAES tem como objetivo quebrar tabus e vencer as barreiras da desigualdade, lutando pelos direitos das pessoas com deficiência, que têm a necessidade de apoio em diversas áreas social, familiar, escolar, trabalhista e para que a inclusão se torne efetiva e as pessoas com deficiência se tornem mais preparadas e amparadas diante das dificuldades da vida. A campanha Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla 2017 acontece nos dias 21 a 28 de agosto, e a FENAPAES convida todas as suas APAES entidades filiadas a mobilizarem seus estados e municípios a participarem dessa importante campanha para o movimento das APAES. Vida da pessoa com deficiência registra uma história de lutas e enfrentamentos. Enquanto no século XIX conviviam em instituições residenciais e sob os estudos médicos, o século XX foi marcado pela desinstitucionalização de atendimentos dessa natureza e, ao mesmo tempo, pela institucionalização da educação especial, quando surgiram as escolas e classes especiais. Nos anos 70, sob a lógica o deficiente pode aprender, conforme Glatt 2007, na busca pela efetiva participação da pessoa com deficiência no mundo educacional, a educação especial foi direcionada por outros princípios políticos, filosóficos e científicos, influenciam premissas básicas para suas ações. Nessa época, sob a lógica o deficiente pode se integrar na sociedade, buscava-se a oferta de ambientes menos restritivos para sua educação, o que influenciou os textos normativos e outros caminhos, até se chegar à atualidade, influenciada pelos princípios e diretrizes da inclusão social, que tem desdobramentos nas políticas públicas diversas. Deolindo Amorim, em seu livro Análises Espíritas, comenta sobre determinismo e um livre-arbítrio, onde podemos entender um pouco a questão das deficiências, citando Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, pergunta 368. O exercício das faculdades depende dos órgãos que lhe servem de instrumento. Vejamos o assunto se a faculdade em si não depende dos órgãos, porque ela, a faculdade, é inerente ao espírito, o seu exercício, todavia, sofre os inevitáveis condicionamentos do organismo. É o ensino que decorre da questão acima, uma vez que as faculdades são enfraquecidas pela grosseria da matéria. Temos aí a velha questão do livre-arbítrio versus determinismo. Os órgãos físicos, e não somente eles, mas também certas eventualidades funcionais, condicionam o espírito encarnado. Daí se segue naturalmente que, enquanto depende da matéria, o espírito sofre restrição em sua liberdade, o que, aliás, é palmar no entendimento espírita. O conceito de livre-arbítrio, portanto, não pode ser tomado em sentido muito amplo em todos os casos. O problema, entretanto, tem outra face: a influência que o espírito, por sua vez, também exerce no corpo, de acordo com o estado de adiantamento, como se sabe. Tudo isto, afinal, é ponto pacífico e correntio na doutrina espírita. Nenhum dos dois conceitos, livre-arbítrio e determinismo, teria expressão absoluta.
Na consideração dos condicionamentos a que está sujeito o espírito em sua experiência terrena, devemos situar necessariamente duas categorias de fatores influentes: um de ordem interna, estados emocionais, b. estrutura psíquica, c. sistema glandular, d. fenômenos biológicos, 2 de ordem externa, condições de vida, b. ação do meio físico, c. cultura, d. meio social. Ação do organismo sobre as faculdades do espírito pressupõe, como se vê, um conjunto de mecanismos convergentes, a começar pelas disposições do equipamento genético. Embora independente da matéria em sua natureza, o espírito não pode evitar o envolvimento na tessitura biológica enquanto encarnado. É, em último caso, uma contingência do próprio processo reencarnatório. Em virtude das imposições orgânicas, não lhe seria possível, é óbvio, usar todas as potencialidades do livre-arbítrio. Ao mesmo tempo, a desarmonia do sistema glandular, pela disfunção de uma glândula ou pela hipertrofia de uma dessas válvulas secretivas, tem muito que ver com as faculdades do espírito e, por isso mesmo, provoca certos comportamentos oscilantes. O pêndulo do livre-arbítrio tem, portanto, variações e características muito individuais. Então, ao pé da questão inicialmente citada, a Lei 368, podemos raciocinar: a repercussão dos fenômenos orgânicos não anula o livre-arbítrio, porque é uma faculdade espiritual. Podemos, no entanto, comprimi-lo na medida relativa à situação de cada espírito, ora em prova, ora em missão, dentro de uma estrutura psíquica moldada à faixa evolutiva em que encontre. Dentro deste quadro evolutivo, não podemos pensar em livre-arbítrio em toda a plenitude, tanto mais quanto já sabemos que os estados emocionais jogam muito com a nossa vontade, podendo levar-nos, algumas vezes, a decisões precipitadas ou atitudes contundentes. Uma paixão violenta, por exemplo, uma crise emocional muito acentuada já é o bastante para perturbar todo o sistema neuropsíquico e obliterar a própria razão, que se toma impotente diante dos impulsos de cólera ou de ódio. São procedimentos que fogem imediatamente a todo possível controle emocional. Quando damos pela coisa, como se diz vulgarmente, o fato já aconteceu, não há mais remédio. A emoção sobrepujou a razão. E o livre-arbítrio, em última análise, foi traído. Até mesmo a alegria, quando demasiada ou apaixonada, pode causar extravasamentos agressivos. Quanta gente há, por aí, que se torna às vezes violenta de um momento para outro, ou fica quase desvairada, no campo de futebol, quando está torcendo por seu time. Livre-arbítrio e emoção quase sempre entram em choque. Psicologicamente, ninguém é livre, na acepção lata, quando tem medo ou quando ama em desespero ou quando se vê compelido pela necessidade implacável. Sob este ponto de vista, antes de qualquer teorização filosófica, mas em termos de vivência, temos de reconhecer que ninguém pode fugir a determinadas conjunturas emocionais ou sociais, muitas vezes contrárias à própria vontade. As reações apaixonadas cegam a inteligência, pois não se pode ter liberdade para discernir ou raciocinar com equilíbrio sem as necessárias condições psicológicas. O determinismo social prepondera no campo externo, enquanto o determinismo biológico pressiona o campo interno. Entre as duas forças concomitantes, obviamente, a liberdade individual é muito variável e relativa. Se é certo, pois, que o ser humano luta internamente contra os fatores que lhe desafiam a liberdade, também é certo o que, no curso da experiência terrena, no aprendizado cotidiano, o meio físico e o meio social, notadamente este último, também pesam muito nas decisões e reações individuais.
Queiramos ou não, somos inevitavelmente condicionados pela pressão social e, por isso mesmo, às vezes, somos compelidos a fazer o que não queremos ou somos levados, pela força mesma das coisas, a aderir a umas tantas práticas que não combinam com as nossas verdadeiras intenções. As convenções e exigências sociais, ou padrões de vida, o status intelectual ou econômico, por exemplo, criam para nós, como que uma camisa de força, dentro da qual temos necessariamente de nos comunicar com os outros. Tudo isto, afinal, sacrifica um pouco a nossa liberdade, porque nos obriga a viver de acordo com o figurino social que não nos agrada. Nem sempre vivemos como gostaríamos de viver, mas como as circunstâncias nulo permitem. São imposições do ambiente em que vivemos ou do grupo a que pertencemos, imposições contra as quais nos insurgimos intimamente, porém os deveres profissionais e a necessidade de conviver nos fazem calar e seguir. Neste ponto, no entanto, nunca será demais realçar o espírito aberto da doutrina espírita, ao advertir que devemos viver como vivem os homens de nossa época, transigindo, se necessário, em relação a determinadas frivolidades. Contanto que o façamos com um sentimento de pureza que as possa santificar, pois aquele que se isola, priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de aperfeiçoar-se, não tendo de pensar senão em si. Sua vida é a de um egoísta. Palavras do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, N. 2, 10. Diante disso fica mais fácil compreender a razão de alguns espíritos virem ao mundo com deficiências e necessidades especiais. Esta foi a crônica do amanhecer de 28 de agosto, por Feijão.